Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast onde falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, com ciência, histórias reais e boas doses de risadas e perrengues. Com Thaís Requito. E Fernanda Schmidt. Olá, eu sou a Thaís, sou especialista em mindfulness no trabalho, consultora de produtividade sustentável, inteligência emocional, com mais de uma década de experiência corporativa, mãe da Kiara, apaixonada e eterna estudiosa do desenvolvimento humano. E tô aqui com a Fernanda. Eu sou a Fernanda, executiva com 20 anos de experiência no mundo corporativo, mãe da Maria Helena e da Ana Beatriz, que está aqui no forninho, e atualmente também estudante de neurociência e psicologia positiva. E nesse podcast a gente vai dividir com vocês o que funciona e o que não funciona na busca pela felicidade real. Sem receita pronta, sem romantizar, mas com ciência e, claro, muitas histórias para contar. Ah, eu estou muito feliz da gente estar tirando esse projeto do papel. É, eu já faz alguns anos que a gente se conhece, eu e a Thaís, ela foi a minha primeira professora de mindfulness, e entre as especializações que ela tem feito em produtividade sustentável, inteligência emocional e as minhas em psicologia positiva, neurociência, comportamento, a gente já faz um tempo, né, que a gente queria construir alguma coisa juntas. E acho que agora nasceu. Pois é, e nasceu num momento muito especial. Vocês vão ver que a gente se chama de Tá e Fê, porque a gente, além de ter se apoiado muito no nosso desenvolvimento e nos nossos estudos, a gente é amiga e a gente faz muito parte da vida uma da outra. E a gente tem longas conversas sobre os nossos cursos, certificações, livros, coisas que a gente lê. E a gente tinha muita vontade de incluir mais gente nessa roda de conversa. Então, esse podcast é esse desejo se materializando, essa vontade de a gente compartilhar as nossas vivências, experiências pessoais, a nossa própria caminhada, mas também tudo aquilo que a gente tem acesso nos congressos, nos cursos, nessas formações que a gente faz internacionais, nacionais, trazer isso de uma forma mais acessível e simplificada para que todo mundo possa participar da conversa e quem sabe assim a gente promover uma grande onda de felicidade e transformar esses números tão assustadores que a gente tem visto por aí, que a gente vai se aprofundar mais um pouquinho daqui a pouco. E por que a gente escolheu esse nome, né? Talvez você esteja vendo esse nome, Felicidade dá Trabalho, esteja pensando, isso dá trabalho, eu não quero nem ouvir falar. Mas a verdade é que muitas vezes a gente fica lá se perguntando, né? Cadê a felicidade? Eu quero ser feliz, como se a felicidade fosse um destino, um lugar para onde a gente está caminhando, que a gente espera que vai chegar ali, sentar nesse lugar confortável e permanecer ali para sempre, né? Meio como as histórias de princesa que a gente escuta que são felizes para sempre. E não é assim, né? O que a ciência nos diz é que a felicidade é uma construção diária, depende de vários fatores diferentes, mas alguns deles estão sim ali sob nossa gestão, a gente pode fazer escolha. Então, quando a Pois gente é. fala de felicidade dar trabalho, Fê, a gente está falando sobre se envolver, sobre se engajar com a sua própria vida e fazer escolhas que te levem em direção a essa felicidade. Não, pois é, essa é uma coisa que. Você sabe que alguns estudos sugerem que cerca de 50% do nosso nível, né, de felicidade, ele é estabelecido pelos nossos genes, assim, ele já meio que vem pré-determinado e é isso. Mas tem ali entre 25 e 30, alguns estudos falam mais perto de 30, outros mais perto de 20, 25, que são resultado das nossas circunstâncias, né? Então, tem a ver com as coisas que acontecem ao nosso redor, sobre as quais a gente não tem total controle, mas a gente tem um certo poder de influência, né? A gente não necessariamente a gente consegue controlar o trânsito da cidade, mas a gente tem sim escolhas que a gente consegue fazer, de fazer um caminho diferente, tentar fazer outra, buscar alternativas, mas tem entre ali também 20, 30% da nossa felicidade que é 100% nossa responsabilidade. Tem a ver com como a gente reage às coisas que acontecem com a gente, é o que está realmente na nossa mão. Como a gente pensa sobre aquilo que está acontecendo, é a nossa atitude, né? E é nesse sentido aí que a felicidade dá trabalho. Pois é, que é essa busca de a gente viver uma vida mais coerente com esse desejo de ser feliz, né? Então dá trabalho, mas muito dessa busca, dessa jornada rumo à felicidade, tá lá nas nossas mãos, na nossa gestão, e a gente pode fazer escolhas nessa direção.
E Tá, uma pergunta. Quando foi, assim, a primeira vez que você percebeu que a felicidade ia dar mais trabalho do que você imaginava? uau! Olha, eu poderia citar aqui inúmeros exemplos, porque acho que desde pequeno a gente é confrontado com essa realidade, né? A gente vê esses filmes de Felizes para Sempre, e depois a gente vai percebendo que na prática isso não acontece com a gente. Mas eu acho que o momento mais marcante da minha vida em que isso ficou realmente evidente e que me convidou até para uma grande transformação foi quando eu percebi que eu estava ali, tinha dado check em todos os quadradinhos ali, todos os itens que me diziam que eram necessários para uma vida feliz. E eu estava, assim, numa carreira incrível, numa super empresa executiva, ganhando bem, ganhando bônus, sendo promovida, ganhando prêmio, sendo reconhecida pela minha entrega, com um impacto enorme ali no universo em que eu estava inserida. Eu tinha um carro legal, uma casa legal, morava sozinha, podia fazer as minhas viagens, tinha amigos, balada e parecia que ao mesmo tempo eu estava vivendo a vida de outra pessoa, porque aquilo ali tudo que me diziam que era a receita da felicidade não estava me deixando feliz, né. Então, eu passei por um burnout, isso aconteceu em 2014, um pouquinho mais de 10 anos atrás, numa época em que nem se falava muito sobre saúde mental nesses contextos, né, organizacionais, e eu acabei sendo um pouco pioneira em abrir essa conversa, porque eu estava em muito destaque ali na organização em que eu estava, e na pesquisa toda que eu fui fazendo ali do que podia me ajudar a recuperar aquele senso de plenitude, de uma vida mais significativa, eu acabei me especializando para que menos pessoas precisassem passar por aquilo que eu passei. E venho fazendo esse trabalho já desde 2015. Mas esse momento foi muito marcante para mim, porque me trouxe muito essa percepção, né, de que a gente pode estar ali realizando tudo que aquela vida ideal que a sociedade vende pra gente, eh, a gente pode alcançar tudo aquilo, mas se aquilo tudo não estiver muito alinhado com os nossos valores e o que realmente importa pra gente, aquilo não vai trazer felicidade real, né? E a gente pode até se sentir pior e deslocado, culpado por não se sentir feliz, mesmo tendo tudo aquilo que as outras pessoas queriam ter. Não, isso é super verdade. Você sabe que saiu recentemente o relatório mundial da felicidade, né, edição 2025, e tem vários insights muito legais. Primeiro que, pela primeira vez, o relatório separou a felicidade por faixas etárias, então você hoje consegue enxergar quem é, tipo, por país, né, mas jovens, adultos e idosos, como que tá ali o nível da felicidade. De novo, a Finlândia está liderando o ranking. Sempre É, no topo da lista, né, dos países mais sempre, felizes. sempre. E seguida ali por outros países nórdicos, tudo. E é uma coisa interessante, porque apesar de ser um país ocidental, né, e a gente fala muito dessa comparação da cultura oriental e cultura ocidental, mas é uma cultura que, de uma forma geral, além, óbvio, né, de toda a parte de seguridade social, de segurança que o governo, né, enfim, as políticas públicas dos países nórdicos, de uma forma geral, propiciam, tem uma questão cultural de um consumismo talvez muito menor do que o que a gente tem quando a gente fala de uma sociedade ocidental aqui, dessa mais americana, a própria sociedade brasileira, o quanto a gente precisa consumir, ter, etc. Então, enfim, eu acho interessante sempre a gente conhecer um pouco mais e falar assim, tá bom, mas o que, que tem de tão especial na Finlândia? Metade do ano eles mal veem o sol, sabe? Eles passam um super frio e mesmo assim tá ali liderando esse ranking. É, tem algumas coisas também, acho que bastante interessantes que eu vi no relatório. Por exemplo, que jovens de até 30 anos, mesmo nos países ricos, eles estão reportando níveis mais baixos de felicidade, até mesmo do que jovens em países de baixa média renda. Então, o que é uma coisa assim, nossa, então, assim, ter mais, né, ter acesso, etc., não necessariamente significa ter um bom nível de felicidade, né? É, e isso é uma coisa muito interessante pra gente explorar, e a gente vai ainda ter vários outros episódios em que a gente vai falar sobre temas específicos, mas hoje a gente queria dar esse panorama, né, geral da felicidade mundo afora e perceber como a felicidade, dá pra gente ir notando conforme a gente vai explorando, né, esses números que a Fê tá contando pra gente, como a felicidade não depende só da riqueza ou só da questão social, porque
tem vários outros aspectos em relação à geração, né, quando a gente pensar nas gerações mais maduras, que tiveram uma outra vivência, uma outra experiência, né, e agora tem essa maturidade, essa mentalidade de uma forma muito diferente de se relacionar com a vida, versus esses jovens que estão, assim, que já nasceram num mundo com acesso a tantas coisas, né, e com informações que vêm de todos os lados, como isso muda o nível, a nossa barra, né, eleva essa barra de expectativa em relação a aquilo que a gente quer alcançar na vida e muitas vezes impede que a gente seja feliz, né, de verdade. Pois é, pois é. Você sabe que um outro dado que foi bem legal do relatório é que os idosos em países desenvolvidos, eles tendem a ser mais felizes. De novo, a questão do suporte social, e da segurança, mas também tem um lado muito forte de relacionamentos, né? E de como eles acabaram tendo oportunidades aí de cuidar melhor de alimentação, saúde, fazer atividade física, eh, ter acho que uma boa dica de série aqui para quem está ouvindo a gente é a série Blue Zones da Netflix. E na qual eles mostram assim, tipo, diversos lugares do mundo, né? Não são países, eles são cidades, pedacinhos, ilhas, onde as pessoas vivem por mais tempo. E qual é o segredo, assim, deles viverem por mais tempo? E você vê, assim, aqueles senhorzinhos, assim, super, super, super velhinhos, mas, assim, dançando e fazendo exercício juntos, sabe? Tem uma questão social muito forte, tem uma questão de atividade física mesmo, cuidar do corpo, que é super importante. Vale muito a pena assistir essa série, ela tá na Netflix. E isso mostra também, a gente vê isso no relatório, né? Os idosos acabam tendo um nível de felicidade um pouco mais alto, talvez por estarem menos conectados, menos tempo no Instagram. É legal a gente explorar, né, Fê, porque o que que tá por trás dessa crise que a gente está vivendo, né, mundo afora. A gente vê os níveis de depressão, de ansiedade, questões relacionadas à saúde mental, assim, explodindo em todos os lugares, vários especialistas, autores tentando entender esses movimentos e trazer algumas soluções. E é importante a gente entender todo esse contexto, né, e até contar uma curiosidade aqui para vocês, foi no dia 20 de março, que é o Dia Internacional da Felicidade, que a gente falou, não, esse podcast vai sair do papel e a gente vai falar sobre isso, porque tem tanta gente buscando recursos, mas talvez esperando que esses recursos, né, ou que a felicidade um dia ela surja, porque você conseguiu alcançar todos aqueles seus objetivos de vida, quando na verdade a gente está vivendo uma crise muito importante de solidão, né? É muito maluco a gente pensar que no universo das redes sociais, em que a gente tem milhares, centenas, milhões às vezes de seguidores, né, de amigos virtuais, entre aspas, a gente na verdade se sente muito sozinho, porque isso tem a ver, né, esse senso de solidão é uma percepção. Então eu posso ter milhões de amigos conectados lá numa rede social, mas ainda sentir que eu não posso contar com ninguém, que eu não sou pertencente, né? Então a tecnologia, as redes sociais, ao mesmo tempo que elas trazem muito poder pra gente, né, e aceleram uma série de coisas e melhoram muitas coisas na nossa vida, elas também trazem alguns inimigos da felicidade, né? Então da distração, né, dessa atenção fragmentada, até essa solidão que vai se tornando cada vez mais, assim, importante, de jovens até as pessoas mais maduras, né, e essa comparação, né, porque, a gente com certeza vai ter um episódio para falar só sobre isso, porque é um tema muito importante, mas, antigamente, se a gente for pensar, a gente se comparava com quem, né, com seus amigos da escola, os amigos da sua rua ou do seu para as pessoas da nossa geração, né, Fê? A gente se comparava com a pessoa que morava no seu prédio, no seu bairro, você não se comparava, assim, uma pessoa maravilhosa, incrível, a mais bonita de todas, era uma mega celebridade, uma super atriz, uma mega modelo, né? Você não se comparava com ela achando que você ia ser, a sua beleza tinha que ser exatamente igual a dela, porque você entendia que aquele era o trabalho dela, né? Mas hoje em dia a gente se compara com pessoas que estão do outro lado do mundo, que têm acesso a coisas completamente diferentes das nossas, e a gente tem a expectativa de que a gente seja tão bonito, tão rico, tão bem-sucedido, tão inteligente, então, né, consiga realizar todas as coisas, esquecendo que a gente é o único e vem de lugares muito diferentes, né? Então, essa comparação também, muitos autores têm apontado como um perigo real para infelicidade. E os hábitos, né? A Fê estava falando agora há pouco do Blue Zones lá. Os hábitos, escolhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, viver num ritmo menos frenético, dormir bem, comer bem. A gente vai falar sobre cada um desses assuntos nos próximos episódios, mas só dando aqui um grande spoiler, né? Tudo isso conta muito, né, Fê?
Não, sem dúvida. Agora, tá, se a gente for pensar em quais são os fatores que impactam a felicidade, quais são as coisas que fazem a felicidade, então, a gente falou muito sobre aquilo que diminui, né, a felicidade, mas quais são aqueles que fazem a felicidade crescer, aumentar? Então, segundo o relatório, né, que a gente está falando, que a gente está explorando juntos aqui, eles fazem essa relação com o PIB per capita, né? Então, assim, de fato, tem uma relação de uma economia que funciona e que as pessoas têm mais acesso, né? E que o dinheiro ele é importante até certo nível, a gente também vai explorar isso. Mas aqui a gente está falando da produtividade do país, de como o país está estruturado, o suporte social, né? Então, de novo, a gente não ter que ficar o dia inteiro correndo atrás de saber que a gente vai ter o mínimo do mínimo do mínimo necessário para a gente viver uma vida decente, digna, uma expectativa de uma vida saudável, liberdade de escolha, generosidade, baixos níveis de corrupção percebida, né? Então, várias coisas, quando a gente pensa que a felicidade é algo que a gente vai conquistar sozinho, né? Que só depende da gente, do nosso mérito, de a gente se esforçar muito, a gente percebe que, na verdade, tem vários fatores externos e que não estão no nosso controle, que influenciam a nossa felicidade ou o nosso nível de ansiedade que vai lá nas alturas, né? Então, importante a gente também ter consciência disso, mas não esquecer que tem aqueles 25% ali que dependem dos nossos hábitos e das nossas escolhas diárias. E é nesse percentual, né, nesses 25% que a gente quer se dedicar aqui, explorar com vocês para que isso se torne realmente um trabalho diário, não no sentido do desgaste, né, profundo, mas do envolvimento, que a gente vá atrás dessa felicidade, não fique só esperando ela chegar. Então, ótimo. E você sabe que você falou dessa percepção, né, de corrupção, e essa é uma das coisas que, sem dúvida, acho que é o que mais incomoda, né, a gente aqui no Brasil, mas ainda assim o Brasil subiu no ranking, né? Muitos dos avanços aí em suporte social e expectativa de vida acabaram fazendo o Brasil subir aí algumas posições no ranking, o que é uma boa notícia pra gente, né? Sim, muito boa. E que continue subindo, porque isso vai ser sinal de que a gente está fazendo vários progressos enquanto sociedade, né? De que a gente está progredindo um passinho por vez enquanto sociedade, dando melhores possibilidades, né? Uma vida mais digna para mais gente. E o relatório, então, né, para a gente encerrar essa parte mais que a gente aborda aqui, o que a ciência tem a dizer sobre esse tema, né, do episódio de hoje, é, ele mostra, então, isso, né, em resumo, que a gente falou até aqui, que a felicidade, ela depende menos da riqueza, né, afinal de contas, você deve conhecer, já deve ter ouvido falar, a gente vê toda hora, principalmente a geração jovem, né, os influenciadores, celebridades, cantores, que ele tem, assim, tudo aquilo que você poderia imaginar que um ser humano precisaria ter para ser feliz, né? Tem dinheiro, acesso ao que ele quiser, viaja para onde quiser. E essa pessoa, muitas vezes, a gente depois ouve falar que tinha depressão ou que tem questões super sérias de saúde mental. Então, a felicidade, ela é um trabalho individual, né? Da gente trabalhar a nossa mentalidade, explorar essa forma de se relacionar com a vida e construir relações saudáveis, mas também é esse trabalho coletivo que a gente está falando de investir no bem-estar e nas condições dignas de vida para mais pessoas. Porque aí, quando todo mundo tá bem, né, a gente vê isso nesses países mais nórdicos, assim, quando a sociedade está funcionando bem e um tá ali trabalhando pela felicidade do outro, a gente vê isso repercutir nesses números também, né? Sem dúvida, mas enquanto não podemos estar todos com toda a questão, toda a segurança que a gente vê nos países nórdicos, vamos pensar o que a gente pode, assim, falar que felicidade dá trabalho parece um pouco pesado, tal, mas o que a gente pode fazer de pequeno ali, de micro, pequenas ações que a gente pode colocar em prática todos os dias? Traz aí alguma ideia pra gente, tá? Eu gosto muito dessa palavra micro, né? Porque quando a gente pensa em felicidade, pode parecer uma coisa tão grandiosa e distante, dependendo do que você está vivendo hoje. E a gente não pode ignorar que a gente está vivendo num mundo que está realmente muito maluco, né? Tem muitas coisas assustadoras acontecendo e muitas vezes até uma falta de esperança quando a gente pensa, né, em futuro, o que vai acontecer com o planeta. Muitas coisas acontecendo que são difíceis e a gente precisa reconhecer e normalizar isso,
Mas aí que entram essas microações, né? Eu acho que o micro é legal porque dá esse senso de que a gente tem alguma gerência ali, né? A gente tem algum senso de que a gente pode agir, de que a gente pode fazer alguma coisa pequenininha todo dia. E aí, quando a gente pensa nos hábitos, né, que a Fernanda falou antes, que são responsáveis lá pelos 25% da nossa felicidade, é legal a gente pensar como se fosse um músculo que a gente vai desenvolver na academia, ou uma sementinha que a gente vai plantar e regar todo dia, né? Um trabalho de repetição, de ir lá todo dia fazer um pouquinho, para começar a ver esse resultado florescer, né? Acontecer. Então, o que a gente pode fazer? E aí, para cada pessoa é diferente, porque cada um tem um estilo de vida, preferências diferentes, mas você pode fazer uma coisa tão simples quanto fazer uma breve caminhada ao ar livre. Então, se você tiver, sei lá, uns minutinhos de intervalo em algum momento no seu dia, ao invés de, sei lá, ficar nas redes sociais ou fazendo alguma coisa que vai te trazer ainda mais aflições ou mais estímulos, fazer essa pausa, né, para fazer uma caminhada, perceber o ambiente que você tá, ou tomar um café da manhã com menos correria, se você conseguir, né? De repente acordar um pouquinho mais cedo. Esse é o meu truque aqui em casa, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma filhinha de 2 anos. Então, esse começo aqui é uma grande confusão. E aí eu comecei a usar essa 1 hora antes de ela acordar de manhã e começar todo aquele ritmo frenético de tomar café da manhã e sair correndo pra escola, pra ser o meu momento. Eu sei que não é uma realidade pra todo mundo, mas se for pra você, né? Escolher um momento no seu dia em que você possa fazer as coisas com menos correria. De repente, desativar as notificações do seu celular um tempinho para conversar de verdade com um amigo, ou com seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, alguém que mora com você, né? Mas ter aquela conexão olho no olho, de verdade. Escrever uma mensagem carinhosa para alguém, né? Uma mensagem de afeto, agradecimento. Ou simplesmente nem fazer nada, né? Só por alguns momentos, se permitir essa pausa, desconectar de tudo, respirar, perceber como é que você está se sentindo. E, Fala, Fê. não, você sabe que você falou de mensagem agora, e eu acho que a gente pode aproveitar para compartilhar uma mensagem super legal que a gente recebeu de uma das nossas ouvintes, porque, enfim, a felicidade ela nem sempre precisa do trabalho, e uma pequena mensagem que ela recebeu mudou totalmente ali o astral do dia dela. Então, vamos lá! Olá, meu nome é Lígia. Hoje pela manhã eu despertei muito cedo, entrei no meu WhatsApp para procurar uma meditação que eu gosto muito de ouvir, quando me deparei com um vídeo do grupo da família, do meu filho e da minha nora, que moram em outro país, mostrando a descoberta do sexo da minha netinha que vai nascer. Foi uma surpresa grande, uma felicidade incrível, só confirmando então que a alegria pode surgir inesperadamente. Que legal, olha só, a felicidade pode também, além de dar trabalho, encontrar a gente ali desprevenido no meio do caminho, transformar o nosso dia. A gente adora essas histórias e vai adorar escutar as histórias de vocês também. Então, mandem pra gente os seus áudios, entrem em contato com a gente para contar a sua história daquele momento feliz e inesperado em que a felicidade apareceu de graça. Os contatos estão aqui no descritivo desse áudio. Pois é, felicidade dá trabalho, mas a gente vai trazer aqui muito conteúdo de neurociência, psicologia, de uma forma leve, divertida, para você poder aplicar no seu dia a dia e fazer cada dia um pouquinho mais feliz. E se esse episódio fez sentido pra você, já aproveita pra seguir a gente aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver escutando. Segue a gente nas redes sociais, compartilha com um amigo que esteja precisando desse conteúdo que vai se beneficiar. A gente vai adorar ter a sua companhia aqui nos próximos episódios. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso podcast Felicidade dá Trabalho. Então vamos lá trabalhar pela sua felicidade e pela nossa. Até o próximo episódio. Tchau, Fê! Tchau, pessoal!